31 de março de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 31. Estamos hoje no último dia de março e vamos fazer a leitura do último capítulo de Provérbios. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse canal, desde 2023, nós fazemos a leitura mensal de Provérbios. O livro de Provérbios tem justamente 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ler esse livro todos os meses. E esse livro foi deixado por Deus para trazer a sabedoria, para trazer os ensinamentos que levam uma pessoa a ter uma vida feliz. O livro de Provérbios, ele foi escrito pelo rei Salomão, do capítulo 1 ao 29. O capítulo 30 foi escrito por um sábio chamado Agur, e o capítulo 31, que vamos ler hoje, e que encerra o livro de Provérbios, foi escrito pelo rei Lemuel. Em cada capítulo de Provérbios, você recebe orientações práticas a respeito de decisões que deve tomar ao longo da sua vida. De modo que, se você ler esse livro todos os meses, um capítulo por dia, meditando para pôr em prática os seus ensinamentos, você com certeza encontra felicidade, encontra prosperidade, encontra uma vida de bênçãos de Deus. Então fica o convite. Se você nunca leu Provérbios, hoje é dia 31, nós vamos ler o último capítulo, mas você pode acessar na seção das playlists todas as leituras que já foram feitas desde 2023. Então todos os capítulos de Provérbios já foram comentados aqui no canal várias vezes. Basta você ir na playlist e você vai encontrar todo o livro de Provérbios meditado. Tem até playlists mais antigas em que foi feito um curso de Provérbios, que tem várias aulas. Nós pegamos o livro de Provérbios e dividimos em vídeos de 30 minutos e, se não me engano, foram 60 vídeos em que nós fomos explicando Provérbios, não capítulo por capítulo, mas por aulas. Mas você encontra por capítulos em várias playlists. Aqui no mês de março mesmo, quando você ouvir essa mensagem aqui, eu já vou colocar na playlist e você vai poder acessar Provérbios, mês de março de 2026. Você vai encontrar todos os capítulos comentados ali. Vamos ler Provérbios 31. Como nós dissemos, Provérbios 31, aqui no versículo 1 nos diz: Palavras do rei Lemuel. O rei Lemuel que escreveu esse capítulo, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Então, sobre o que o rei Lemuel escreve aqui? Ele escreve, ele compartilha aquilo que ele recebeu de orientação da sua mãe. A palavra profecia, a profecia que lhe ensinou sua mãe, muitas pessoas pensam que profecia é algo que só se manifesta quando vem um profeta de Deus falando sobre coisas do futuro. Mas a palavra profecia dentro da Bíblia significa orientação, significa ensinamento a respeito daquilo que é certo. Quando nós dizemos, por exemplo, Jesus salva. Então, se você aceita Jesus, aceite a Jesus e você terá salvação. Eu estou dizendo uma profecia. Aceite a Jesus. Ele com certeza te dá a salvação. Estou falando uma palavra que vem de Deus e que é garantida pela palavra de Deus. Então, aqui a profecia que lhe ensinou a sua mãe, nós vamos ler aqui que o rei Lemuel recebeu ensinamentos do que ele deveria fazer e que daria certo,
que traria resultados favoráveis para a vida dele e que servem como profecia para a minha vida e como profecia para a sua vida. São ensinamentos que devemos aplicar em nossa vida para que encontremos a felicidade. Versículo 2: Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. 3. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Antes de prosseguir aqui, já vamos fazer um corte. Ela fala no versículo 2: Como, filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. 3. Não des às mulheres a tua força. Essa é a primeira mensagem que ela entrega ao seu filho. Não gaste a sua vida com promiscuidade. Não gaste a sua vida com prostituição. Não gaste a sua vida trocando de mulheres, vivendo em razão e em função de divertimento com mulheres. Vivemos dias em que existem mulheres que passaram a sair com vários parceiros, considerando que isso é um divertimento, que sair com várias pessoas serve para trazer experiências. E nós vemos que muitas pessoas que se envolvem nisso acabam perdendo muitos anos da sua vida, e quando elas decidem por um casamento, decidem pela formação de uma família, essas pessoas estão carregadas de feridas emocionais e sentimentais, tanto homens quanto mulheres. Então aqui a orientação dela é: não entregue a sua vida para isso. De acordo com a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, Gênesis é um livro que significa começo. Gênesis vem de Gênese, que significa princípio, início, começo. Então, quando você lê o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, lá no Gênesis, você vê como Deus criou o mundo e quais foram as regras, as determinações que Deus colocou para a nossa vida com Ele. E lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, nós lemos o seguinte. Você pode acompanhar aqui na tela. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deus aqui estava dando uma ordem para a humanidade. E a ordem que ele deixou foi: Eu criei o homem e a mulher, para que o homem tome a sua mulher e os dois sejam uma só carne. Então Deus, ele deixou um princípio para a humanidade, que cada homem deve ter a sua esposa, cada mulher deve ter o seu marido. Então, quando a mãe do rei Lemuel diz: Não dê a sua vida para mulheres, ela estava dando a orientação a ele: tenha a sua esposa, forme a sua casa, o seu lar, a sua família, e não brinque, não se envolva com esse tipo de diversão que você pode receber um convite. Lemuel era um rei. Então ele poderia receber a proposta de: como rei, você pode sair com quem você quiser. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, o rei Salomão, que foi o que escreveu o capítulo 1 ao 29 de Provérbios, diz que gastou um tempo da sua vida com mulheres. E ele fala que foi um desperdício do tempo da sua vida. Ele escreve no capítulo 2 que ele procurou divertimento em várias coisas,
entre elas com mulheres, e ele não conseguiu encontrar o sentido da vida fazendo isso. Voltando aqui para Provérbios 31, então, esse é o primeiro corte, com relação à questão de entregar a vida para a promiscuidade. E aí no versículo 3, ela começa a falar sobre o segundo conselho. Também não dê os teus caminhos ao que destrói os reis. E o que é que destrói os reis? Ela fala a respeito das bebidas. Então ela fala aqui a partir do verso 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Então ela fala aqui, não se envolva com bebida, para que você sempre tenha o juízo e não tome decisões erradas. Nós já lemos sobre a bebida alcoólica quando meditamos em Provérbios capítulo 20. Lá está escrito que não se deve entregar a vida para o vinho. Depois nós lemos Provérbios capítulo 23, que fala: para quem são os ais? Para quem são as dores? Para quem são as feridas? Para quem são os olhos vermelhos? Para aquele que se demora no vinho. Então, aquele que bebe o vinho cai numa cilada. Ele acorda, muitas vezes vê feridas no seu corpo e ele pensa: quem foi que me bateu? Muitas vezes, aquele que bebe acorda na cama com uma pessoa e pensa: como que eu estou aqui? Nós lemos isso em Provérbios capítulo 23, nos últimos versículos. Então, aqui em Provérbios 31, é a terceira vez que o livro de Provérbios alerta sobre bebida. Provérbios capítulo 20, nós lemos isso no dia 20. Depois, Provérbios capítulo 23, nós lemos isso no dia 23. E Provérbios capítulo 31, estamos lendo isso hoje, dia 31, pela terceira vez. Recomendação para não se envolver com vinho e com bebidas. Agora o versículo 6. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Então nós vemos aqui que a mãe do rei Lemuel vê a bebida como uma forma das pessoas esquecerem da sua pobreza, da sua miséria, da sua amargura. Então ela vê a bebida como medicamento, como uma forma de desligamento da realidade para a pessoa fugir da realidade. Na verdade, não é medicamento. Na verdade, quando uma pessoa se entrega à bebida, ela está se drogando. A diferença da bebida com uma droga é que a bebida, o vinho, a bebida forte, é uma droga legalizada. Da mesma forma que uma pessoa usa drogas e perde a sua razão, querendo fugir, se desconectar da realidade, uma pessoa que se entrega para a bebida está fazendo a mesma coisa. Quando ela fala aqui que não é próprio dos reis, aqui no topo da tela, no versículo 4, não é próprio dos reis, nós comentamos aqui que toda pessoa que é reinante, toda pessoa que quer reinar na sua vida, toda pessoa que quer tomar as decisões, as boas decisões a respeito da sua própria vida, sendo um rei, sendo uma rainha, cuidando bem da própria vida, precisa ficar longe da bebida. Agora o versículo 8. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. 9. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Então aqui ela dá mais dois conselhos para o filho dela, que são conselhos para nós. Lendo aqui Provérbios.
O conselho do versículo 8: abre a tua boca a favor do mudo pelo direito de todos os que se acham em desolação. Ajude uma pessoa que não tem voz. Se você sabe como defender o direito de alguém, se você sabe levar a pessoa para uma repartição pública, para ela receber um benefício, um direito dela, vá, ajude essa pessoa. A pessoa não tem voz, a pessoa não sabe como procurar um direito, ela não sabe que ela tem algum benefício que ela pode receber. Você sabe. Então, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação, em sofrimento. Se você sabe, use o seu conhecimento e ajude aquele que não tem fala, aquele que não tem voz, aquele que não sabe o que dizer. E o 9: abre a tua boca e julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Se você tem algum cargo de liderança, se você tem algum tipo de poder, de alguma forma você pode assessorar alguma autoridade, ou se você pode, se está na sua mão o julgamento de alguma causa, a, a solução de alguma coisa passa por você, seja justo. Quem sabe você trabalha num departamento de gestão de pessoas, recursos humanos de uma empresa. Estão querendo demitir alguém com calúnia, com mentira. E você sabe que aquela pessoa está sendo colocada em demissão porque mentiram sobre ela. Se você pode e tem algum poder e está na sua mão fazer justiça, faça justiça. Se você tem esse poder e não faz justiça, você está sendo omisso, está sendo omissa em relação à justiça que estava nas suas mãos. Então faça justiça. E prosseguindo aqui no versículo 10: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. Aqui do versículo 10 até o final do capítulo 31, a mãe do rei Lemuel começa a dizer para o filho dela como ele deve buscar uma esposa. Então ela fala para ele no princípio aqui: não dê a sua vida, a sua força para as mulheres, no versículo 3. Depois ela fala: não se entregue à bebida, deixe a bebida para os que estão sofrendo, defenda o direito do mudo, de quem não sabe como se defender, e julgue com justiça. E depois ela fala do versículo 10 até o versículo 31, que são os versículos que vamos ler agora, sobre como buscar uma esposa. Então ela diz aqui: mulher virtuosa, quem a achará? Ela está fazendo uma pergunta: como que você encontra uma esposa? Se você buscar uma esposa, busque uma mulher que tenha virtudes. Quem acha uma mulher de virtudes? Se encontrar uma mulher de virtudes, o seu valor muito excede o de rubis. Vai ter uma mulher que vale mais do que rubis. E ela começa dizendo no 11: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Primeira característica: a mulher é fiel. O marido pode confiar nela e a ela nenhuma fazenda faltará. Essa mulher tem sabedoria na administração de dinheiro. Nenhuma fazenda faltará significa que ela sabe fazer a gestão dos recursos. Ela tem sabedoria na administração da casa, na administração dos recursos. 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. 13. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então, no 12, ela sempre faz o bem. Ela nunca age de maneira impulsiva. Ela nunca
reage de forma emocional. Ela é uma pessoa que busca sempre fazer o bem ao seu marido. 13. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então ela tem boa vontade para o trabalho. 14. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. 16. Examina uma herdade, ou seja, um terreno, uma propriedade, e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Então, aqui no versículo 16, ela sabe o valor para a compra de terreno de uma propriedade. Ela sabe usar as propriedades, os recursos que ela tem à sua disposição. 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. 18. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. 19. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. O 19 fala que a mulher virtuosa tem várias habilidades. Ela cuida da casa, ela sabe comprar um terreno, ela é esforçada, dedicada. E aqui no 19, estende as mãos ao fuso, as palmas das suas mãos pegam na roca, ela sabe como fazer a costura. 20. Abre mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. É uma mulher generosa, bondosa. 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Então ela é prevenida. Versículo 22. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Aqui está dizendo que ela é alinhada. Quando fala aqui que ela faz para si tapeçaria e de linho fino e de púrpura é a sua veste, ele não está falando que a mulher virtuosa usa roupas caras, mas está dizendo que a mulher virtuosa, ela se arruma, ela cuida da sua aparência. Tem muitas mulheres que depois que se casam, elas não cuidam mais de si mesmas. E o versículo 22 está dizendo que a mulher virtuosa é aquela que se cuida. Ela busca estar bem arrumada, bem alinhada. 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Esse versículo 23 está dizendo que a mulher virtuosa, ela cuida tão bem da casa, do lar, dos filhos e do marido, que as pessoas conhecem o marido, dizendo: esse marido aí casou-se com uma boa esposa. 24. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. O 24 fala que a mulher virtuosa é uma mulher empreendedora. Você vê aqui que ela faz panos de linho fino e que ela vende os panos. E que ela fornece, ela é fornecedora de cintos para os comerciantes. Então aqui fala que ela tem a sua produção, que ela é empreendedora, ela empreende. 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Então, a mulher virtuosa é aquela que se previne. Ela tem força e a glória significa a alegria, são as suas vestes e ela se ri do dia futuro. 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Então é uma mulher sábia. Mulher sábia é aquela que teme ao Senhor, aquela que honra a Deus acima de tudo, porque em Provérbios, no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E ela tem a lei da beneficência na sua língua, significa que na ponta da língua ela tem a palavra de generosidade, de ser uma pessoa que ajuda o próximo. 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Então, quando fala que olha pelo governo de sua casa, está dizendo que ela tem o cuidado de todas as coisas da casa. Não come o pão da preguiça. 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada.
como também seu marido, que a louva, dizendo: 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então a mulher que tem extremo respeito pelo Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar e seguindo os mandamentos e orientações do Senhor, essa será louvada. 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. O versículo 31 diz ela está dizendo para o rei Lemuel: dê tudo do seu trabalho, dê tudo para essa mulher, porque essa mulher que tem essas virtudes é a mulher que vale a pena. Então, tem muitas mulheres, isso aqui vai para os homens. Tem muitas mulheres que vivem com várias pessoas, dedicam a sua mocidade, a sua juventude, para saírem com várias pessoas, depois elas querem exigir que o homem dê tudo para elas. Mas a mãe do rei Lemuel aqui, e o livro de Provérbios, traz uma orientação, uma direção. Escolha uma pessoa que teme ao Senhor. Escolha uma pessoa que tem compromisso em formar família. Escolha uma pessoa que tem a lei da generosidade, uma pessoa que se preocupa com o próximo, uma pessoa que é trabalhadora, que não come o pão da preguiça. Porque se você se envolve com uma mulher que quer que você dê tudo para ela, e ela entregou a juventude, a mocidade dela para promiscuidade, você vai se envolver numa situação difícil. Eu já comentei aqui que um irmão se casou com uma mulher já com mais idade, e essa mulher, depois de um ano de relacionamento, disse que queria abrir o relacionamento porque... E ele perguntou por quê. Depois de um ano de casados, essa mulher estava batizada na igreja, tinha sido recém-batizada, e ele se casou com ela. Não perguntou sobre o passado dela. Ela não tinha filhos. E até que depois de um ano, ela disse que queria abrir o relacionamento. E ele perguntou por que, ela falou: porque eu nunca fiquei tanto tempo só com um homem. Então no passado eu sempre estava saindo e etc. Então ela queria abrir o relacionamento e esse irmão teve que divorciar dela, teve que terminar o relacionamento porque ela estava batizada, dizendo que queria seguir a Jesus, mas a vida do passado ainda estava no corpo dela. Então, é necessário prestar atenção. As pessoas dizem: o passado não importa. Aqui a mãe do rei Lemuel traz os conselhos para o filho dela, que são ensinamentos para nós. Escolha uma pessoa que tenha comprometimento com Deus. Então você que ainda está solteiro, tem aqui uma recomendação, uma baliza, algumas balizas para a escolha de uma esposa. Mas a Bíblia não fala só das mulheres virtuosas. Também você que está solteira, você que é mulher, também está procurando um homem de Deus. A Bíblia traz recomendações para esse assunto também. Aqui em Efésios, no capítulo 5, nós vemos umas orientações para as mulheres. Veja aqui o versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo, porque quem ama sua mulher,
ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. 30. Porque somos membros do seu corpo. 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Esse texto de Efésios, no capítulo 5, no versículo 25 até o versículo 30, mostra que Cristo amou a igreja, dando a sua vida pela igreja para santificar. Santificar significa o quê? Para separar a igreja para ele. Então, o marido deve ser alguém que entrega a sua vida pela sua mulher, como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Então, aqui você tem um parâmetro para você que é mulher, que está solteira, buscando um marido. A Bíblia fala que o marido deve ser um homem que entrega a sua vida para o cuidado da esposa, da mesma forma como Cristo entregou a sua vida pelo cuidado da igreja. Então aqui tem esse primeiro parâmetro. Uma segunda palavra que também fala sobre maridos. 1 Timóteo capítulo 3. Paulo aqui fala a respeito das recomendações para um bispo. Nem sempre você que é mulher, que está solteira, vai se casar com um pastor, vai se casar com alguém que está no ministério. Mas esses atributos aqui falam a respeito de homens que têm um comprometimento com Deus e que servem como bons maridos. Então aqui o texto fala no versículo 1: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, episcopado significa o bispado ou o pastorado, excelente obra deseja. 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto. Veja, o sóbrio aqui volta à questão da bebida alcoólica, que nós lemos em Provérbios 31. Hospitaleiro, ou seja, capaz de tratar bem as pessoas. Apto para ensinar. Apto para ensinar fala que um homem de Deus, ele tem o conhecimento da palavra e ele vai ser um bom pai depois. Vai ser um homem capaz de ensinar os seus filhos no caminho de Deus, no caminho certo. 3. Não dado ao vinho, não espancador. Nós temos ouvido de muitas mulheres que se casam com homens que são agressivos, violentos, abusadores, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Também temos ouvido de homens que querem guardar todo o seu dinheiro e usar todo o dinheiro da sua esposa, sem colaborar dentro do relacionamento. Versículo 4, que governe bem a sua própria casa. Uma pessoa, ou seja, um homem que coloca a sua atenção no governo da sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, ou seja, que sabe instruir os filhos no caminho certo, que tem essa preocupação, essa compreensão de que não se deixa os filhos só no cuidado da mãe. Mas o homem de Deus, ele sabe que ele tem a missão de educar os filhos no caminho de Deus. Com toda a modéstia, 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 6, não neófito. Neófito é aquele que é inexperiente, que é muito jovem, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O 7 fala que convém que o homem de Deus ele tenha um bom testemunho dos que estão de fora, ou seja, que ele tenha um bom exemplo para que ele não caia em afronta. Qual é a afronta? A pessoa que vive uma vida dupla dentro da igreja é uma pessoa
fora da igreja é uma outra pessoa, ele vai cair em afronta. Vão apontar o dedo e dizer: esse daí fala que é cristão, mas vive uma vida de duas caras. E que também não caia no laço do diabo. Se ele não tem bom testemunho, ele cai fazendo coisas erradas. Então aqui, para as mulheres, tem aqui referência de como deve ser um homem de Deus. E tem ainda mais um texto. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, lendo aqui o versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, aqui nesse versículo 7, ele fala que os maridos devem, no relacionamento com a esposa, ter diálogo, ter uma conversação. Aqui nós estamos falando sobre a intimidade do casal, porque existem relatos de homens que estupram as esposas, forçam, são agressivos e violentos, e o texto aqui fala: coabitai com a esposa com entendimento, dando honra à mulher. Esse texto aqui que fala sobre intimidade também tem que ser lido com 1 Coríntios capítulo 7. Vamos para esse texto. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala sobre essa questão. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Isso aqui é uma referência que Paulo faz porque ele traz um ensinamento dizendo que aquele que é solteiro e aquela que é solteira pode se dedicar exclusivamente para o reino de Deus. Então ele traz isso como uma premissa, mas depois ele prossegue. 2. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Então aqui ele remete para o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que nós já lemos. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Então o marido, ele precisa agir com benevolência com a esposa, mas a esposa também precisa entender o seu papel como esposa. Veja o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então aqui eu vim para 1 Coríntios capítulo 7, porque lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, fala para que o marido honre a esposa como vaso mais fraco, cuidando dela na questão da intimidade. Então, essa questão da intimidade é necessário que o homem respeite a esposa tem que procurar um homem que tenha essa compreensão, mas 1 Coríntios capítulo 7 também aponta que a mulher tem deveres em relação ao seu marido, que é necessário que ela entenda que o marido possui o seu corpo também, porque existem mulheres que, na questão da intimidade, elas não cedem para o marido. E é necessário compreender que a mulher tem esse papel dentro do casamento. E Paulo fala especificamente disso aqui em 1 Coríntios, no capítulo 7. Veja que ele fala aqui, no versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. E aqui no versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então fala sobre a importância do relacionamento
íntimo do casal, para que não haja laço, tentação em relação à prostituição. Tem pessoas que não cumprem o seu papel dentro do casamento e depois, quando ocorre uma situação de adultério, de traição, elas reclamam, dizendo que não foram responsáveis por isso. Então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, fala sobre essa questão de manter a intimidade do casal. Então, essas aqui são as considerações gerais. Eu comentei aqui sobre a questão das características dos homens que seguem a Deus, para complementar o texto de Provérbios, capítulo 31, porque Provérbios 31 fala das virtudes da mulher, mas a Bíblia também fala a respeito das virtudes de um homem de Deus, de um homem que segue os mandamentos de Deus. Então, tanto homens quanto mulheres têm na Bíblia palavras e orientações a respeito de como se portar dentro do casamento. Além de que tudo aquilo que nós lemos ao longo do mês de Provérbios sobre buscar a sabedoria, sobre cuidar com as palavras, sobre não ser uma pessoa que se entrega à preguiça, sobre não ser uma pessoa bajuladora, hipócrita, que nós lemos em Provérbios no capítulo 26, sobre não se entregar à bebida, Provérbios capítulo 20, Provérbios capítulo 23 e hoje Provérbios capítulo 31, sobre ser uma pessoa que não se entrega para ira, para rixa, para vingança. Todas essas orientações que foram lidas ao longo do mês são orientações para todos, porque são palavras que trazem a sabedoria e o caminho da felicidade. Agora, aqui na tela, você vê a oração de confissão. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso agora. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal forma que enviou Jesus para que entregasse a vida dele por nós. Então, nós estamos hoje no dia 31 de março de 2026, é uma terça-feira. Na próxima sexta-feira, nós celebramos a Páscoa. E a Páscoa lembra a paixão de Jesus, a paixão de Cristo, lembra da entrega que ele fez por toda a humanidade. Ele deu a vida dele para que todo aquele que o aceita possa ser religado a Deus. Ele morreu e ressuscitou, está à direita de Deus para receber as orações de todos aqueles que aceitam a Ele, para registrar o seu nome no livro da vida. Então, se você ainda não fez isso, você pode fazer isso hoje. A Bíblia fala que quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. E quando você recebe o perdão dos seus pecados, você pode receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus dentro de você. Tendo o Espírito Santo, você é guiado na sua vida nessa terra em direção ao céu. O Espírito Santo nos orienta, nos ajuda, nos dá força para seguirmos a Deus. E tendo o Espírito Santo, o seu nome é escrito no céu, no livro da vida, que é um livro onde estão anotados, registrados os nomes dos filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, você passa a fazer parte desse livro. Você é registrado como filho, como filha de Deus. Então, se você ainda não fez isso, ainda não fez essa oração de confissão, faça essa oração agora. Ligue o seu pensamento com Deus
Lembre-se que Jesus deu a vida, morreu por todos nós para nos trazer para perto de Deus e ore juntamente comigo. Ore essa oração aqui na tela. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Essa oração é feita em nome de Jesus porque foi Jesus que deu a vida por nós e é Jesus que está à direita de Deus, ouvindo as orações, recebendo as orações e intercedendo junto ao Pai. Se você tem alguma imagem, algum santo, algum amuleto na sua casa, coloque em um pacote, embale e deixe fora da sua casa porque você não precisa mais de nada disso. Você tem agora o Espírito Santo morando em você. Ore em nome de Jesus. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé que pregue a Bíblia. Participe dos estudos bíblicos para que você conheça mais a Deus e participe das reuniões de oração, porque nas reuniões de oração você tem a chance de aprofundar o seu relacionamento com Deus. Mas ore dentro da sua casa, quando você estiver dirigindo o seu veículo, quando você estiver no transporte público. Você pode ligar o seu pensamento com Deus e dizer: Deus, eu estou aqui e a minha vida é do Senhor. E eu peço que o Senhor me ajude. Agradeça a Deus todos os dias ao acordar. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pelo sono reparador, pela minha casa, pela minha família, pelos meus filhos. Agradeço ao Senhor pelo meu trabalho, pela minha empresa, pelo meu negócio. Agradeço ao Senhor pelos meus colaboradores. Agradeço ao Senhor pela minha faculdade, pelos meus estudos. Agradeço ao Senhor pelos meus pais. Agradeço ao Senhor. Agradeça. Agradeça ao Senhor pela sua presença na minha vida, pelo Espírito Santo. E depois de agradecer, coloque os seus desafios, as suas dúvidas, aquilo que você não sabe como responder, como resolver. Coloque na mão de Deus. Diga: Deus, hoje eu tenho um problema para resolver com um colaborador e eu não sei o que fazer, como tomar a decisão correta, exata. Peça a Deus ajuda. Deus, eu tenho uma prova. Eu não sei como responder aquelas questões. Eu já estudei, mas já me esforcei. Me ajuda a entender. Me dá sabedoria. Deus é o dono da sabedoria. Ele vai dar a você sabedoria. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo 4 e no 5, está escrito assim: aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como uma onda do mar. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa de Deus. Então, se pedir sabedoria, peça sabedoria sim, mas peça com fé de que o Senhor lhe dará. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos por esse mês de março. Te agradecemos pelas bênçãos e vitórias dadas. Te agradecemos pelas lições e ensinamentos da tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor nos deu mais entendimento a respeito de novos assuntos e de novas decisões a serem tomadas. Eu apresento agora o teu filho e a tua filha nas tuas mãos, pedindo que o Senhor dê cada dia mais sabedoria para cada pessoa que participou dessas meditações em Provérbios nesse mês de março. E que o Senhor ajude a cada pessoa para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor manifeste o teu Espírito Santo
derramando luz, clareza, entendimento, prudência, discernimento, sabedoria para a tomada de decisões difíceis. Que o Senhor abençoe os solteiros. A palavra de hoje fala bastante sobre mulher virtuosa e a sua palavra também fala sobre os homens de Deus. Então eu peço que o Senhor visite os solteiros, dando livramento de ciladas, armadilhas de pessoas que aparentam ser uma coisa, mas que na verdade são outra coisa. Que o Senhor mostre claramente para esse solteiro, essa solteira, quem é essa pessoa que estão a conhecer. E se existe algum solteiro, alguma solteira que ainda não tem uma pessoa, mas tem orado por esse propósito, eu peço que o Senhor dê entendimento, sabedoria e prepare uma pessoa de Deus, que siga a sua palavra em espírito e em verdade, para que esse teu filho, essa tua filha possa receber a bênção do casamento, do matrimônio dado pelo Senhor. Peço também que o Senhor venha ajudar aqueles que estão presos na bebida. A palavra de hoje também falou sobre isso, que uma pessoa que reina não pode se entregar à bebida. E se existe alguém que está preso à promiscuidade, porque ainda não conseguiu se livrar desse mal, eu peço que o Senhor dê graça e força, entendimento para que essa pessoa abandone essa prática e siga na verdade no reino de Deus. Abençoa a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos ao Senhor e que o Senhor permaneça sempre, sempre dando direção, prudência e mostrando o caminho certo para cada situação. Também ajuda esse teu filho, essa tua filha que está pedindo uma direção sobre a faculdade, sobre o negócio, sobre a vida financeira de repente, porque precisa tomar alguma decisão importante. Eu peço que o Senhor abençoe, dá saúde aos que estão doentes, dá conforto e consolo para os que estão com parentes em hospitais. Visita aqueles que têm algum familiar na prisão. Envia pessoas para pregar o teu reino, para que essa pessoa receba o teu reino e saia de lá transformada. E que tudo isso se faça para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus, amém.